Meus queridos amigos, esse aqui é um daqueles vídeos chatos de se fazer, mas que são importantes porque eles ajudam a refletir sobre o nosso momento atual e através dessa reflexão a gente procura soluções. O fato é, o que eu quero colocar vai irritar algumas pessoas, como sempre, mas se você for maduro, você é uma pessoa interessada em, por exemplo, que o governo vá bem, que os movimentos de direita vão bem, que a Lava Jato vá bem, que as narrativas e, de certa forma, que os valores que nós defendemos prosperem, acho importante se assistir. Discorda, comenta, tal, mas é uma visão que eu venho tendo com a sensibilidade que eu tenho sobre o andamento de de certa forma, do movimento de direita no Brasil. Tá? Esse vídeo é sobre isso e porque eu acho que não está indo bem e porque eu acho que 2019 vem sendo um ano ruim para a direita. Antes de continuar, ó, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seu like, mas eu preciso mesmo, se você for falar, tá, para não ficar um robô, contribua, www.mbl.org.br/contribua, preciso de doação, vira um doador mensal nosso, sério mesmo, estão precisando, até porque se a gente tá tendo problemas na direita, já isso vai se refletir, a galera vai parar de doar, os movimentos somem, aí vocês vão ter que ficar aturando esquerda para todos os lados. Perigo. Pois bem, eu vou explicar. Esses dias eu tava assistindo um canal de Fórmula 1. Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, né, Fórmula 1 antiga. Aí fui ver lá o canal do Warm-Up, do Grande Prêmio, que, enfim, até não é um canal grande, mas tem aquele jornalista bem petista, bem de esquerda, o Flávio Gomes. Ele tava lá fazendo um vídeo sobre carros dourados, aí ele misturou o vídeo dele com Golden Shower e começou a fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô vendo isso até num canal de Fórmula 1. E aí, a gente conhece as críticas clássicas da esquerda ao governo, ao Bolsonaro, à direita, aquela coisa fascista, taxista, sabe aquela crítica meio etérea, meio boba? Pois bem, a crítica que ele estava fazendo lá naquele vídeo era uma crítica construída em fatos, em acontecimentos, em declarações recentes do presidente ou fatos que ele protagonizou ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses. E aquilo me acendeu um alerta porque a gente está passando a ver a esquerda construindo argumentos, e isso não só nesse vídeo, esse vídeo me deu alerta, mas a esquerda construindo argumentos sólidos, mesmo com valores que a gente não concorde, mas sólidos de crítica ao governo, de crítica à direita como um todo, coisa que a gente não via. Eu vi isso em vídeo do Cauê Moura, o Henry Bugalho e aquela turma nova de youtubers aí meio ligados à esquerda, ao Ciro, não sei exatamente, também, tá? Quando eles fazem uma crítica, eles estão com começo, meio e fim, abordando os temas, abordando fatos. Eu vi esse outro cara e, em geral, eu vejo comentaristas à esquerda já tratando de fatos e não mais de preconceitos, estereótipos ou de expectativas negativas. Aí antes que falem, Renan, você é um merda, você é um comunista. Cara, nós temos que entender e conhecer o outro, até para que a gente possa construir uma boa atuação política ou corrigir eventuais erros, né? Não sejamos a Dilma, não sejamos o petismo, que estava tudo certo, ninguém criticava nada, o governo era sempre bom e todo mundo é sempre vagabundo. Mesmo aqueles que eventualmente você possa achar que sejam, inclusive, vagabundos. Então eu vou trazer aqui 5 pontos porque eu acho que a direita este ano não está tendo um bom momento e porque eu acho que nós temos que corrigi-lo, tá? Então vamos começar ponto a ponto e espero que você aproveite. Ponto número 1, terceirização da responsabilidade. Vejam só, um problema que eu imaginava que poderia acontecer, e a gente tinha até medo de ter um governo de direita tão rápido, é a ideia de que as pessoas simplesmente iriam terceirizar a sua responsabilidade enquanto ativistas para esse governo e, ao fazer isso, basicamente a alma do que vem sendo essa transformação da direita no Brasil desde 2014 sumisse, que é a militância espontânea das pessoas, né? A gente reparou o seguinte, quando teve a militância pelo impeachment, era militância por uma causa específica, era por uma luta. E todas as lutas acessórias que vinham acopladas à luta pelo impeachment, elas cresciam. Então a Lava Jato vinha junto, temas específicos políticos e econômicos cresceram, então tudo floresceu naquela época. Quando passou a queda do governo Dilma e a gente teve aquelas lutas pela reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC do teto, o Arthur cresceu muito nesse período, né? Isso foi sendo consequência, mas quando paralelamente corria o fenômeno do Bolsonaro 2018, foi o Bolsonaro 2018, a ideia central era, vamos botar esse mito vai resolver a parada. A gente sempre foi muito cético no sentido de que, cara, é complicado, vamos trabalhar mais as causas, porque não existe mago, não existe mito, e ele, se chegar lá, vai ter as mesmas dificuldades que qualquer político tem, a não ser que, novamente, ele dê um golpe de Estado, coisa que ele não vai fazer, né? Então, a gente já avisava isso, essa terceirização da responsabilidade poderia acontecer. E eu senti, e não só eu, diversas pessoas, senti uma desmobilização bem grande de boa parte da galera que era militante de direita após a eleição do governo. Algumas pessoas vão falar, pô, mas
uma hora desmobiliza mesmo, né? As pessoas têm que viver a vida delas, trabalhar, ter amigos, mas de certa maneira o processo político tem que ser mantido, o esteio dele é a militância. E tem que ser uma militância focada nas transformações necessárias e não em polêmicas. Manter o governo através de polêmicas não funciona. E aí entra aquela coisa, o conceito de mito, né? O Bolsonaro é um mito quase infalível, ele é muito bom, ele é muito foda, tal. Isso não é real. O cara pode ser bom lá na comunicação, tal, você pode considerar ele o cara que tem os melhores valores possíveis do mundo, mas, cara, a realidade se impõe, ele vai precisar de negociar para ter maioria no Congresso, ele comete erros, isso é natural, ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, né? Então aí as pessoas queriam, por exemplo, ele vai lá, fala do Golden Shower, que não foi uma coisa acertada, e aí corre um monte de gente, ele tá jogando xadrez 4D porque ele é um mito. Cara, você tá terceirizando a responsabilidade do debate que interessa para um governo, e ao fazer isso você começa a mitificar certas atitudes que não são boas. Isso não é legal, essa terceirização está diminuindo a militância, está fazendo com que a militância não foque no que é necessário, como reforma da Previdência, e fique basicamente acordando, tendo espasmos de acordar para falar de pequenas polêmicas. E manter um governo com pequenas polêmicas simplesmente não funciona. Então, terceirização da responsabilidade é um problema grave que aconteceu e que tem que ser encarado. 2. Rei na barriga. Diversas forças ligadas ao que a gente chama de direita ficaram um pouco rei na barriga. Eu vou contar primeiro duas abordagens disso. A primeira abordagem é uma abordagem que a gente vê até de certas pessoas ligadas ao governo, youtubers, twitters, formadores de opinião, que acham, que trabalham com a tese de que o Bolsonaro é praticamente uma representação da vontade do homem comum, então ele pode entrar em todas essas polêmicas de costumes, que na verdade ele está falando da alma, falando de como realmente pensa o homem comum brasileiro, em detrimento de um establishment corrompido de esquerda. E na verdade, assim, o homem brasileiro comum é conservador? Mas não necessariamente ele é um carola. Né? O homem brasileiro comum, ele é tomado dessas contradições que, por exemplo, o Joaquim Teixeira representa bem pra caramba. Né? O homem brasileiro é capaz de ser, sou cristão, vou pra missa ou vou pro culto religioso, também vou sair com uma prostituta, vou pro carnaval, né? O homem brasileiro, ele é tomado exatamente dessas contradições. E isso que dá a característica central dele. Ele não é 100% carola, assim como ele também não é 100% putanheiro, né? Ele é essa contradição ambulante, até dá o charme nosso enquanto povo, né? Então, às vezes, eu vejo muita pauta moral sendo abordada, achando que não, a gente sabe o que está fazendo, que isso é a representação do povo, e não necessariamente isso é a representação do povo. E esse rei na barriga de achar que toda vez que você vai jogar uma pauta moral no ar, você está, né, dando um baile, jogando um xadrez, isso não necessariamente é algo nem verdadeiro, nem algo vencedor no debate público. Do outro lado, que a gente vê lá na Lava Jato, é essa coisa que foi representada agora por essa tentativa de montar um fundo de 2,5 bilhões, que vão render 160 milhões por ano, para procuradores e pessoas da Lava Jato investirem em democracia, investirem em combate à corrupção e ideias. Que porra é essa? De onde eles escalaram que uma operação que tem que prender corrupto e fazer justiça ganha esse ar quase educativo e político, e eles então vão começar a concentrar dinheiro na mão deles para eles administrarem? Isso é estar com o rei na barriga, né? E de certa forma a Lava Jato vem encontrando também uma desmobilização, né? Muita gente achou também assim, o Moro chegou lá, isso tem até a ver com o primeiro ponto, que é o ponto da terceirização da responsabilidade, tipo, o Moro chegou lá também, né, ministro da Justiça, então tá resolvido. Não está resolvido. A gente tá hoje tendo uma treta gigante relativa a uma votação no STF para jogar as coisas para a Justiça Eleitoral, e honestamente, as pessoas não estão se mobilizando. A gente está tentando, estamos fazendo ato lá em Brasília, ninguém está dando bola. As pessoas ultimamente deram mais bola para Golden Shower do que para esses temas. Outro ponto que o rei na barriga também vai é achar novamente, porque por ser representação do povo, você não precisa negociar com os partidos, você pode ignorar, você pode ir na sapatada. Isso já foi demonstrado que não, o Congresso já deu diversos sinais, e o tal do establishment, que isso que envolve desde mídia, Supremo, forças políticas, ele está mais forte e vivo do que nunca. Ele não pode ser ignorado. E você vai ter que sentar para negociar e para conversar, né? Não pode ter esse rei na barriga maldito, e tem que fazer composições inteligentes e que evitem, obviamente, corrupção e maus feitos, mas para que faça com que tenhamos um governo operacional. Ponto número 3, caso Marielle e caso Suzano, né? O caso Marielle, a forma como ele vem sendo conduzido as investigações, a forma como ele vem sendo construído, tá tentando jogar no colo da direita, em especial no colo do Bolsonaro, a responsabilidade pela morte da Marielle. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no canal, chama, acho que é Além da Marielle contra a ditadura do mal, uma coisa assim. Assistam esse vídeo que a gente aborda justamente isso. Eles estão colando
né, no Bolsonaro, a ideia de que ele faz parte de um grupo miliciano, basicamente forças de segurança corruptas, autoridade corrupta contra essa figura que tentava libertar os pobres, né, tentar criar essa dialética entre essas duas forças e esse combate que o povo brasileiro vai, obviamente, ter que escolher o lado da Marielle, né, e esses vínculos que eles ficam criando entre milicianos ao Bolsonaro de forma ora realista, nas relações realmente que haviam, e ora oportunista, como fala que por morar no mesmo condomínio tinha uma relação, eles vão condensando uma narrativa que é perigosa e que será jogada no colo da direita como um todo, e é perigoso sim. O segundo é o caso de Suzano, que eles vão abordar por duas linhas, uma que a gente já viu que é a da arma, olha lá, olha que essa política de armas dá, vocês estão incentivando crianças com armas dando tiro por aí, e a segunda é o tal do discurso de ódio, discurso da arminha, né, a criação de uma estrutura, um discurso estrutural de ódio contra o outro, contra a diferença, que essa juventude encontra nesses exemplos violentos da direita a referência. E aí, nós também abordamos isso no vídeo de ontem e que a gente soltou também hoje de manhã sobre exatamente a cabeça desses jovens, né? A gente tem que saber como responder isso para que nós não caiamos nessas armadilhas. Mas, de fato, esses dois casos, eles estão criando estereótipos perigosos para a direita que, caso sejam trabalhados de maneira ruim, deixarão sequelas. Outro ponto que tem que ficar claro é, a gente olha aquele caso do Jean Willis que foi embora, né, que tenta referendar a narrativa da Marielle, aí foi a Márcia Tiburi, essa aí ninguém levou a sério. Mas o do Jean Willis agora já pegaram ameaças dele vindo daquele fórum do Douglas Lachan, já estão juntando o caso Suzano com o Jean Willis. Aquele mesmo fórum fez ameaças abjetas a um youtuber de esquerda, que é o Henri Bugalho, nojentas e que tem que ser repreendidas pela direita. E se a direita ficar, não, foda-se, cara, você vai acabar se animalizando e caindo na armadilha retórica justamente que eles querem. Então, nós temos que condenar essas ações, tem que condenar forte, tipo, não é correto o que esses caras estão fazendo com o Henri Bugalho e o que não é correto o que esses caras fizeram com o João Willis, por mais que você tenha raiva ou discorde deles. E isso tem que ficar claro. 4. Recuperação lenta e expectativas não cumpridas. Como eu havia falado no começo, no primeiro ponto, haviam expectativas enormes sobre, tipo, um mito vai lá e resolve. Só que não só ele, né? Os parlamentares que foram eleitos com ele, inclusive governadores, não necessariamente do PSL, o Wilson Witzel, o do Novo, o Zema, todo mundo achou, puta, chegou caras de direita e aí isso vai resolver fácil, vai ficar tudo tranquilo, deu certo, nos vingamos e na verdade não é isso que está acontecendo. Os governadores todos estão passando por dificuldades. O Zema está apresentando diversas contradições na montagem do governo dele lá em Minas, que são alvos de ataques da direita, até de certas incompreensões. O PSL, coisa que a gente sempre avisou, é um partido tomado de oportunistas que chegou lá no poder, basicamente, estão fazendo trapalhada atrás de trapalhada. E aí aquele eleitor que esperava soluções mágicas está encontrando, na verdade, problemas, atrapalhadas, burrices, né? A famosa viagem da China foi um choque de realidade. O laranjal do PSL foi um choque do tipo, my God, todas aquelas merdas estão acontecendo agora com a galera aqui, né? A demissão do Bebiano também demonstrou isso, ou seja, expectativas muito grandes em diversas figuras, elas foram se derretendo aos poucos, por falta de consistência dessas próprias figuras e desses projetos de poder. E eu estou falando de projetos que não envolvem só, não estou falando do governo do Bolsonaro necessariamente, nem do próprio PSL necessariamente, estou falando do todo, tá? Novamente, porque, não existem heróis, e 2, porque a política é tomada dessas vicissitudes, que a realidade se impõe, você acaba vivendo essa realidade que se impõe sobre você, né? Ou você dá um golpe de Estado e você fala, não tem regra do jogo, eu estabeleço as regras, ou você se submete às regras e essas regras, elas são cruéis para quem acha que vai resolver tudo de forma muito fácil. Outra coisa, a reforma da Previdência, ela está se impondo já para as pessoas como, ok, não há governo sem reforma da Previdência, e ela mesma vai demorar para passar. E mais do que isso, ela vai demandar que o governo faça negociações e que tenha que lidar com o discurso que ele fez na pré-campanha, do tipo, não precisa falar com partidos, tal, toma lá da cá, e ver isso começar a acontecer e começar a aparecer no noticiário o tempo todo. Então essas expectativas de um governo que não ia negociar, ou de um governo que ia resolver tudo muito fácil, aquele discurso fala tipo, se acabar com a corrupção, se acabar com a roubalheira, ninguém segura esse país, esse discurso ele está se esvaindo. As pessoas estão vendo, por exemplo, que você vai precisar fazer reformas difíceis, lidar com privilégios e lidar com políticos e negociar com eles, né? E essa recuperação lenta e essa expectativa não realizada frustram aquele ativista mais afoito. Quinto e último ponto, a reorganização da esquerda, tá? O que está acontecendo? Eu expliquei no vídeo da Marielle como o PSOL, de certa forma, está plasmando na Marielle a imagem de opositor ao Bolsonaro, uma estratégia inteligente da parte deles, né? Não é uma pessoa viva que erra, é uma pessoa morta sendo idealizada. A gente percebe a estratégia do Ciro voltando a campo com declarações polêmicas, mas não indo para o quanto pior, melhor, feito pelo PT classicamente, debatendo sobre previdência, debatendo sobre fatos, sobre propostas, né? Novamente,
Antes que alguém fale, o Renan acha o Ciro legal. O Ciro é abjeto, nós processamos o Ciro. Mais processamos, nós ganhamos o Ciro na justiça várias vezes. Tá? A gente dá trabalho pro Ciro, a gente gosta de derrotar o Ciro. Agora nós falamos sempre, esse cara é um adversário mais complicado que o PT. O PT você ganha na véspera, eles só falam merda. Eles trabalham só com sabotagem, eles deixam claro que eles estão sabotando o Brasil. O Ciro não, então essa reorganização cirista é diferente. Outro ponto, os youtubers da esquerda, os formadores de opinião da esquerda estão aprendendo a jogar melhor, estão trazendo melhores argumentos, estão pegando pessoas que estão lá, que estão indo para os youtubes desses caras. Né? Isso é até bom porque qualifica o debate, mas, novamente, isso torna o trabalho de alguém que imaginava que ser de direita é só falar qualquer coisa, bem mais complicado. Tá? Outro ponto é, o PT, em especial, não está oferecendo a armadilha da polarização. A esquerda em geral, né? Se estavam imaginando assim que a esquerda ia todo greve dos professores no primeiro dia, iam ficar brigando e xingando o governo Bolsonaro a todo tempo, não. Não sei se isso foi estratégia, né? Uma estratégia até inteligente de evitar a polarização para que o governo e as forças do centro e da direita se batam entre si, ou se é pelo fato da esquerda estar se reorganizando, né? E estar num processo de debate interno, de discussão e de até conflitos. Mas a esquerda saiu um pouco do campo, em especial o petismo, e isso permitiu que não houvesse a polarização, e aí não havendo polarização também rola o desengajamento, tá? Então, para finalizar, esses foram os 5 pontos. Eu acho que a direita tem que fazer correções de curso, acho de fato que o governo tem que parar um pouco com essas polêmicas bobas, polêmicas de curtíssimo prazo, achando que as pessoas todas vão se mobilizar nisso e focar em obter vitórias, trazer pequenos resultados. O Trump fazia isso, consegui trazer uma fábrica, olha, consegui abrir mercado para não sei o quê, olha, tive reunião com tal presidente, e construindo isso, espero que a viagem que ele tenha para os Estados Unidos, o encontro que ele tenha com o Donald Trump, vão nessa linha, trazer mais fatos positivos, mesmo que sejam pequenos, mas fatos concretos, reais, para a gente poder comemorar pequenas vitórias de acordo com os nossos valores. Mesma coisa com os governadores dos estados, mesma coisa com os parlamentares, tem que se organizar, em especial na Câmara dos Deputados, pequenas vitórias. Tá? Outra coisa, movimentos como o IBL, que a gente foca muito nessa análise macro, nós vamos se enraizar e trabalhar mais no interior e trabalhar mais nos municípios dos estados. Até porque se há um problema grande no macro, temos que trabalhar no médio e no micro. Né? Temos que atuar para que as pessoas mantenham essa militância fervente. Essa é a nossa autocrítica, é um trabalho que nós faremos também. E por fim, parar de acreditar em idolatria e mitificação. Vamos trabalhar com dados reais, com pessoas reais, com o universo real. Todos são falíveis, do MBL, do Kim, do Arthur, do Holliday, do Partido Novo, do João Amoedo, do Jair Bolsonaro. Todo mundo é falível. E vamos ter que sempre debater para melhorar. Isso está acontecendo com os nossos adversários na esquerda. Se nós negarmos isso na direita, nós vamos fingir que nada de ruim está acontecendo e nós vamos nos ferrar. Esse é meu recado. Um abraço para todo mundo.